Imagina uma criança que acabou de ser adotada. Os documentos já estão todos assinados, a certidão da família já saiu. O nome dela tem esse nome da família que a adotou. E tudo está certo, tudo está lá no papel. Mas toda noite essa criança, antes de dormir, ela fica com medo enorme de ser devolvida. Ela nunca retruca, ela sempre obedece tudo direitinho do jeito que o papai e a mamãe falam. Não porque ela ama o pai, mas porque ela tem o medo de ser devolvida, por perder o privilégio de estar naquela casa. Essa criança não se sente como sendo um filho, como sendo uma filha. Ela se sente como sendo uma hóspede. Será que esse cenário descreve a sua vida espiritual? Porque hoje eu quero mostrar para você de uma vez por todas que Deus ele não te adotou para que você possa viver a sua vida inteira com medo. Ele te adotou para que você possa ter uma nova identidade, para que você possa ter uma direção, uma herança como herdeiro dele. E essa herança ninguém pode tirar de você. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal a gente fala a palavra de Deus de uma forma clara, simples e objetiva que faça sentido para a sua vida. E se você está acompanhando essa série sobre a Santíssima Trindade, no último episódio a gente viu que o Espírito Santo é aquele que te capacita, ele te dá dons para você fazer a sua missão. E eu terminei aquele vídeo dizendo que o Pai e o Espírito Santo, eles trabalham juntos na vida do crente. E hoje você vai enxergar isso de uma forma diferente. Mas é importante entender que antes da missão vem a identidade. O Espírito Santo ele não te manda para o campo de batalha sem antes te dizer quem você é. Você não é um empregado de Deus, você é filho de Deus. E a gente vai ver isso a partir de 3 palavras nessa lição de hoje. Quais são essas palavras, Renato? São 3 palavras simples: filiação, direção e herança. E tudo isso que a gente vai falar está em Romanos no capítulo 8 e em Gálatas no capítulo 4. E eu quero aproveitar esse momento para indicar para você a nossa série sobre Romanos. A playlist está aparecendo aqui no canto da tela. Se você puder assistir, eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre esse livro. E não se esquece, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, porque isso faz toda a diferença aqui pra gente no canal Bíblia Talk. E se você está assistindo aqui e não sabe o que comentar nesse vídeo, comenta a primeira palavra que vier na sua mente nesse momento agora aí nos comentários. Então bora para a nossa lição de hoje, vamos começar aqui pelo nosso primeiro tópico. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8, a gente vai começar aqui pelo versículo de número 15. E o que é importante a gente entender aqui nesse texto? Paulo ele está escrevendo para a igreja em Roma, a igreja de Jesus Cristo em Roma. O público dele já conhecia o que ele estava falando. Ele conhecia sobre esses 2 mundos que existiam. Eles conheciam tanto as leis que eram as leis judaicas e eles também conheciam as leis judaicas romanas. Então Paulo ele vai escrever justamente para esse público usando uma linguagem que essas pessoas vão entender. E o que Paulo diz aqui no versículo 15? Paulo diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Olha só que palavra maravilhosa, olha o contraste que Paulo está fazendo aqui. Ele coloca 2 realidades lado a lado. Ele coloca o espírito da escravidão e ele coloca o espírito da adoção, lado a lado. E a expressão espírito de escravidão aqui no grego é pneumadoleia. E antes da gente falar do significado dessa palavra no grego, eu preciso abrir um espaço aqui para fazer uma explicação para vocês. Na semana passada eu recebi um comentário aqui no canal de um dos nossos inscritos em um dos nossos vídeos falando que Jesus falava hebraico e aramaico. E que então a gente falar o significado do grego não fazia sentido porque Jesus não falava grego. E ele ainda disse mais, ele disse que falar sobre o grego seria uma heresia, uma criação humana. E eu quero te dizer que receber esse comentário doeu no meu coração, porque eu percebo a urgência da educação bíblica na igreja no Brasil. Porque as pessoas não conseguem ter um entendimento simples sobre o que a gente está falando. Eu não sei se você sabe, mas a carta aos Romanos que Paulo escreve à igreja em Roma, ela foi escrita em grego, gente. E o grego que foi usado aqui para escrever essa carta é o grego koiné, que era o grego comum que todo mundo usava. E entender a tradução literal dessa palavra me ajuda e ajuda você a entender o contexto melhor do que o autor estava tentando dizer ali naquele texto. Sim, Jesus não falava grego,
mas o grego foi usado em muitas cartas, em muitos livros para preservar, e a preservação desses livros foram feitas justamente nessa língua. Então, com isso de lado, vamos à expressão. A expressão espírito de escravidão, ela fala sobre uma condição do interior que marcava a pessoa com o medo da punição, o medo de não ser suficiente, o medo de Deus. Era a realidade que a gente vivia quando nós estávamos debaixo da lei. Por quê? Porque quando nós estávamos debaixo da lei, nós não conseguíamos cumprir essa lei. A lei era santa, a gente já viu isso, mas ela revela o pecado sem dar o poder para vencer. Então, o resultado disso, o que isso resulta na sua vida? Isso resulta no medo constante. E aí Paulo ele vem e diz isso, mas vocês não receberam esse medo, vocês não receberam esse espírito, vocês receberam o espírito de adoção de filho, que no grego é pneumaiotesias, que é uma palavra muito importante aqui nesse texto, porque ela é um termo jurídico. Porque essa palavra ela era usada no mundo greco-romano para descrever um processo legal de adoção. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? Porque é exatamente aqui que esse ponto fica muito bonito. No sistema romano, quando alguém era adotado, não era só um gesto de carinho, não era só um gesto de caridade, era um ato jurídico. O filho adotivo ele recebia um novo nome, ele recebia uma nova identidade, as dívidas anteriores eram completamente canceladas, ele passava a ter plenos direitos à herança desse pai adotivo. Era como se a vida passada dessa pessoa fosse legalmente apagada. Não era mais aquela pessoa que era no passado. Agora ela pertencia a uma nova família, tinha um novo nome e um novo futuro. E Paulo vai pegar exatamente essa linguagem aqui para dizer que isso é exatamente o que Deus fez por mim e por você. Você não é mais um escravo. A sua dívida do passado foi cancelada. Seu nome é novo. Seu nome está escrito no livro da vida. Você se tornou filho de Deus com todos os direitos. E qual que é a prova dessa filiação? O clamor que Paulo está dizendo aqui, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Abba é uma palavra aramaica e essa palavra é uma forma carinhosa de você chamar o seu pai. Algo como se você chamasse seu pai de papai. É a mesma palavra que Jesus usou na oração que ele estava fazendo lá no jardim do Getsêmani, que está registrada em Marcos capítulo 14, no versículo 36. E esse momento de Jesus lá no jardim do Getsêmani foi o momento mais difícil da vida de Jesus. E agora, pelo Espírito Santo, eu e você, nós temos o direito de usar essa mesma palavra que Jesus usou, a mesma intimidade que Jesus tinha. Agora, eu e você, nós temos essa mesma identidade com Deus, o Criador do universo. Então, vamos ver aqui comigo agora o versículo 16 que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Que nós somos filhos de Deus. E esse ato do Espírito Santo é um testemunho muito importante, porque não é uma certeza que vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. É o Espírito que coloca dentro de você. Porque o Espírito Santo ele não te dá apenas um documento de adoção, mas ele confirma no teu coração. O que ele confirma, Renato? Ele fala, você é filho de Deus, você pertence a Deus, você não vai ser devolvido, você é filho e filha de Deus. E como nós vimos lá no episódio de número 3, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Mas agora Paulo está mostrando para a gente um segundo envio. Ele diz assim, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Gálatas capítulo 4, no versículo 6. O Filho veio para resgatar, o Espírito Santo veio para te identificar. E isso aqui, meu irmão e minha irmã, é a obra trinitariana completa na sua vida. Mas eu preciso te explicar uma coisa e eu quero que você entenda do fundo do coração. Ser filho de Deus não significa você ter apenas um novo nome, uma nova certidão de nascimento assinada, de filiação assinada. O filho, ele é guiado por quem? O filho é guiado pelo Pai. E é isso que nós vamos ver aqui no versículo 14 de Romanos. É uma das frases mais fortes do apóstolo Paulo. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo está dizendo aqui que ser filho de Deus não é um título que você usa, não é um crachá de filho de Deus, mas na verdade é você ser guiado pelo Espírito de Deus. E é muito sério você entender que a palavra guiados que está aqui no texto, ela está no tempo presente e na voz passiva. O que isso significa, Renato? Você fugiu das aulas de português? Isso significa que é uma ação contínua. Não é o caso que você foi guiado uma vez na sua vida, que você foi guiado uma vez quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas na verdade é você ser guiado todos os dias.
É alguém que é guiado pela mão de uma forma constante todos os dias em todas as decisões da sua vida. E agora eu gostaria que você olhasse aqui o versículo de número 13 que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Liberdade do medo não é você ter uma licença para você viver a sua vida do jeito que você quiser. Paulo não está dizendo aqui, você é filho, relaxa, vai curtir a sua vida, faz o que você quiser. Na verdade, ele está dizendo, você é filho. E é porque você é filho, pelo Espírito Santo de Deus, você precisa mortificar aquilo que precisa morrer. O que é mortificar, Renato? Mortificar nada mais é do que você sufocar algo que precisa perder a força na sua vida. Não é um evento único que acontece na sua vida, mas na verdade é um processo contínuo. Todos os dias você mortificando alguma coisa, alguma parte da sua carne que ainda quer falar mais alto. E o texto deixa muito claro aqui, é pelo Espírito, é o Espírito que faz isso acontecer. É o Espírito Santo que é o agente, mas o crente ele não fica parado, ele não fica lá esperando o Espírito Santo agir. O crente ele coopera e anda no Espírito, conforme diz lá em Gálatas no capítulo 5, no versículo 16. E como que isso funciona na prática? O Espírito dirigiu a missão da igreja primitiva. Foi o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, conforme está registrado lá em Atos no capítulo 13. O Espírito Santo ele proibiu Paulo de ir para a Ásia, lá em Atos no capítulo 16. O Espírito Santo também apareceu no Concílio de Jerusalém. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a direção é do Espírito Santo, não é só um sentimento, é uma orientação concreta, alinhada com a palavra de Deus, que produz benefício, que produz fruto de santidade e obediência. Agora eu gostaria que você olhasse comigo aqui o versículo 17 de Romanos. Paulo ele vai dar o próximo passo lógico aqui nesse pensamento que ele está passando para a igreja. Ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você consegue entender isso? Como a gente já viu no primeiro tópico, quem era adotado passava a ter plenos direitos da herança do pai. Não era um favor, você não está recebendo uma caridade. E Paulo ainda vai além, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo ele é o primogênito, mas ele reparte tudo aquilo que ele recebeu com os seus irmãos que foram redimidos e lavados no seu sangue. A mesma glória, a mesma herança ele reparte comigo, com você. Agora essa herança ela não é uma herança terrena, não é uma casa, não é um carro, não é uma conta bancária. E Pedro ele vai descrever isso muito bem lá em 1 Pedro no capítulo 1, do versículo 3 e 4. Ele vai dizer que a nossa herança, essa herança que nós recebemos de Deus é uma herança incorruptível, incontaminável. E aí você pode estar me perguntando como é que a gente faz para ter certeza que essa herança é real? Porque o Espírito Santo é a garantia. Eu gostaria que você olhasse comigo aqui o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Diz assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você consegue entender o que está escrito aqui? Paulo está dizendo que é o penhor da nossa herança. E o que é penhor, meu amigo e minha amiga? Penhor nada mais é do que uma entrada, um sinal, um depósito de um comprador, comprovando que ele tinha interesse de fazer aquela compra, que ele iria pagar a totalidade. E se você olhar em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, você vai ver que Paulo ele ainda vai dar mais um detalhe. Ele vai escrever assim: todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do seu servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de um tutor e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Você consegue entender o que está escrito aqui? Então você vê, o pai ele é o administrador de todas as coisas. É ele que cuida de todas as coisas até chegar o tempo certo. Então nós estamos vivendo nessa tensão linda, pelo menos eu e você, nós deveríamos estar vivendo nessa tensão linda, nesse exato momento, a tensão do já e do ainda não. Porque nós já somos herdeiros de Deus, nós já somos co-herdeiros com Cristo, nós já temos o Espírito Santo nas nossas vidas como sendo o penhor, mas essa herança plena, a glorificação, ela ainda está sendo aguardada. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, termina dizendo assim: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a cruz ela parece sendo a punição, mas na verdade a cruz é o que precede a coroa. Você pode até estar passando por um momento de cruz na sua vida nesse momento, como Cristo passou. Você pode estar passando pela pior adversidade da sua vida nesse exato momento. Mas eu quero te dizer que nada disso tira o brilho, ofusca o valor da coroa que você vai receber. A coroa é certa.
E tudo isso é obra trinitariana. O Pai planejou e ele garante essa herança. O Filho conquistou a herança lá na cruz do Calvário e o Espírito Santo sela essa promessa como sendo nosso penhor. Aqui nós vemos claramente, novamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos na vida do crente. Porque é o que a gente sabe até agora. Primeiro, o Espírito Santo tirou você da escravidão e te deu um novo nome. Ele te fez filho de Deus. Você não é um hóspede na casa de Deus, você faz parte da família de Deus. Em segundo lugar, você é filho, então você é guiado por Deus. O Espírito Santo é aquele que te conduz no dia a dia, que te ajuda a mortificar o pecado da tua carne e a andar no caminho do Pai. E em terceiro lugar, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. E o Espírito Santo é a garantia antecipada dessa glória, dessa herança eterna que ninguém pode tocar. O Pai planejou, o Filho conquistou e o Espírito Santo está garantindo isso para mim e para você. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o Filho e o Espírito Santo. Como Cristo e o Espírito, eles cooperam juntos para santificar e para te capacitar, para te apresentar diante de Deus. Então, se hoje foi sobre identidade, sobre herança, no nosso próximo episódio a gente vai ver como que isso se traduz na nossa comunhão e na nossa perseverança. Gostaria de pedir para que você me contasse aqui no comentário se você tem vivido mais como filho ou como um empregado de Deus aí na sua vida. Se você não tiver uma resposta para essa pergunta, coloca qualquer coisa que vier na sua cabeça, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal Bíblia Talk. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa palavra, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você possa acompanhar essa série sobre a Santíssima Trindade que nós estamos fazendo para você. Eu espero, como sempre, que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje, aqui no nosso cenário improvisado, nesse meio dessa reforma. Um forte abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.